Oi, meu nome é Jaísa e essa é a apresentação do trabalho 2 em dupla com o Efraim. Primeiro, eu queria falar um pouco dos dados que a gente escolheu. A gente escolheu os dados que foram coletados por uma pesquisa que tenta entender o funcionamento de viveiros de camarões. Eles são divididos primeiramente pelo tipo do camarão, entre 1 grama a 12 gramas, e depois pela densidade. Por exemplo, no tipo do camarão com 1 grama, a gente tem 50 camarões por viveiro, 100 e 150. E aí a gente tem áudios do monitoramento desses viveiros, então áudios gigantescos, e a gente processou esses áudios para captar eventos a cada 15 segundos. Eventos esses que são qualquer movimentação. Então, pode ser o camarão, não pode ser, a gente não tem como saber, mas qualquer movimentação dentro do viveiro. E aí, o que é que a gente fez? Como a gente tem que fazer uma análise exploratória, então a gente precisa fazer o resumo estatístico, né? Calcular medidas resumidas para descrever as características centrais e a expressão dos dados. A gente extraiu vetores daí. Então, o tamanho, densidade, mínimo dos efeitos, o máximo, o amplo, todos os efeitos, a média, o padrão, o coeficiente de variação. Foi o que a gente usou. Pronto. Aí a gente fez esse data frame, né, coletando cada vez que ele analisava esse vetor que a gente tinha salvado antes, ele salvava dentro desse data frame que a gente exportava depois. Aqui a gente só tem uma passagem aqui do tipo numérico para poder trabalhar bem os dados, e eu salvo ele como um arquivo CSV para ser mais simples depois de abrir e tudo mais. Uh, aqui, aqui em cima a gente também tem uma parte onde a gente vai fazer uma plotagem desses dados que a gente tinha do vetor, né, de quantidade de eventos pela janela de tempo, que a janela de tempo que a gente escolheu aqui foi de 15 segundos. E aí eu também, além de plotar como o gráfico, eu também dou uma suavizada nele com um filtro média móvel para entender como é que ele está, qual é o funcionamento, como é que ele está se propagando e tudo, e assim é, dar uma noção visual para mim, para entender exatamente se ele está aumentando, se ele está diminuindo, o que está acontecendo ali dentro e tudo mais. Então eu uso essa função aqui do filtro móvel exatamente para isso. E aqui eu botei um dataframe.head só para ver aqui realmente como é que ele está estruturado. E um primeiro passo ali a gente usa uma matriz de correlação exatamente para ver se tem variáveis que estão se interagindo com outra, mais ou menos nesse intervalo ali, quanto mais chega em um, ela de -1 a 1, né, enfim, quanto mais chega em 1, ela está bem correlacionada. A gente já vê aqui o size, que tem mais ou menos vermelhinho aqui, quase 70%, que ele está interagindo com a coeficiente de variação. E também, outro para a gente ver mais ou menos a dispersão desses dados, a gente usa o pair grid, que para duas variáveis importantes que a gente está trabalhando, que é o size e a densidade. Primeiro eu vejo aqui com o size, eu vejo aqui o comportamento, tem o size aqui na legenda de 1 a 12. O 1 é o azulzinho, o 12 ali é o roxinho. Então, de vez em quando aqui a gente vê, por exemplo, que é densidade e amplitude dos eventos. E mais ou menos também a distribuição, se eles estão aqui, por exemplo, os dados distribuídos com coeficiente menor e com a densidade ali nos 9 gramas, que está mais em cima. E também eu faço para uma outra correlação na parte da densidade, que uma outra variável importante, que exatamente são só três tipos, então são 3 grupos aqui, e já dá para ver essa formação aqui, por exemplo, que eles estão bem, o central aqui do amarelo está bem no meio, todos eles. Alguma aqui, por exemplo, já deu uma dispersada, foi mais para cima, mas a gente tem 3 variáveis em que tem mais ou menos a mesma configuração, a gente percebe. E teria outras estratégias, como até usar uma linearização para ver a propagação exatamente dos eventos dentro dos nossos gráficos.
Por fim, né, a gente gerava esses gráficos e ficava salvando para cada vetor, que a gente salvou numa pasta de resultados. A pasta de resultados, ela tá... Peraí. A pasta de resultados, ela tá aqui. A gente tem esses resultados aqui, a gente observa, a gente tem o dado bruto ali que a gente tinha coletado e um gráfico suavizado com o filtro média móvel, e a gente compreende ali, de acordo com o contexto que eu já sei, né, eles estavam se alimentando, tinham botado ração, então a gente percebe que essa atividade começa bem alta e aí vai diminuindo conforme o tempo. E a gente vê bem alto e é basicamente esse funcionamento. Então, conforme eles vão se alimentando, vai chegar um momento onde a atividade chega lá pelos 30 e poucos minutos, 35, por aí ela fica bem baixa. Às vezes chegando até bem próximo do zero. Então a gente percebe que eles estão se alimentando com mais ou menos o tempo, né, que está acontecendo essa propagação assim de 0 a 30, se tá rendendo, né, o alimento, se está faltando. Enfim, tem muitas outras coisas que a gente consegue pegar, fazer até linearização, como eu tinha dito antes. E é isso mesmo, esse foi o nosso trabalho de ciência de dados. Espero que vocês tenham gostado.